Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Bastos, continuando com as aulas de física para o ciclo 5 do primeiro ano do ensino médio. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre as leis de Kepler e sobre a gravitação universal. Só que para a gente poder falar das leis de Kepler e também da lei de gravitação universal de Newton, eu vou precisar contar para vocês um pouco da história da astronomia e um pouco de como que os modelos de construção do universo foram criados pelas pessoas até chegarmos lá. Muito bem, na antiguidade, isso falando da Grécia mais precisamente, surgiram os primeiros modelos de construção do universo. E talvez o primeiro modelo mais consolidado que nós temos é o modelo proposto por Aristóteles. Aristóteles, que é um grande nome da filosofia grega, junto com Platão e com Sócrates, né? E o Aristóteles, ele contribuiu com muitas coisas na área das ciências em geral, na física, bastante coisa. O que Aristóteles dizia sobre o nosso universo, pessoal? Ele dizia que a Terra, o nosso planeta, era o centro do universo, que todos os demais corpos celestes giravam em órbitas circulares e que as estrelas estavam fixas em uma grande, gigantesca esfera de cristal. Seria um desenho mais ou menos como este daqui, que eu estou mostrando para vocês nesta figura. Percebam, gente, que inclusive o Sol também está girando em torno da Terra. E tudo isso está girando em torno de um tal fogo central que o Aristóteles acreditava que existia. Percebam aqui, estudantes, que as órbitas de todos os planetas são circunferências. Essa questão da órbita ser uma circunferência, proposta inicialmente por Aristóteles, foi talvez o maior dos obstáculos que foi encontrado na história da ciência para se poder chegar a um modelo adequado para explicar o movimento dos planetas. Por que se pensou em circunferência, gente? Existia uma crença de que os céus, que as estrelas, eram representações de entidades divinas, então que os planetas eram apenas uma representação de um deus ou de uma deusa. E eles, então, pensando na questão da simetria, eles tinham muito essa preocupação da simetria, da beleza das formas, eles pegaram a forma geométrica mais simétrica que existe, que é justamente a circunferência, para poder dizer que as órbitas desses planetas tinham que ser em forma de círculos, ok? Só que havia um pequeno problema neste modelo do Aristóteles, que era o seguinte: as pessoas desde a antiguidade já observavam os céus à noite, observavam o movimento das estrelas, de outros corpos, e lá eles verificavam que tinha alguns pontinhos, que são os planetas, que ora se moviam para frente, ora se moviam para trás, faziam um movimento parecido com esse aqui, que é o movimento de Marte, descrito em sucessivos meses no céu. Observem que Marte, em setembro, ele está aqui. E ele está fazendo um movimento que inicialmente está indo para lá, para a esquerda. Só que de uma hora para outra, ele começa a fazer um movimento para trás. Então, o modelo de Aristóteles não conseguia explicar o porquê que havia esse movimento, ora para frente, ora para trás, de determinados objetos vistos no céu, né? Então, essa ideia aqui do movimento de Marte, que eu coloquei para vocês verem nessa figura, mostrando setembro, outubro, novembro, percebam que aqui eu estou pegando datas de 30 em 30 dias aproximadamente. Então, observem que o movimento, ora, está indo num sentido, depois muda de sentido, depois muda de sentido de novo. Então, esse movimento de laçadas, que era chamado dessa forma, eles não conseguiam compreender, né? Então, por isso, o modelo de Aristóteles continha algumas falhas de construção. Mas nada que impedisse um outro sujeito, lá da época também da Alexandria, do Império Romano, chamado Cláudio Ptolomeus, de propor uma adequação a este modelo, de modo a fazer com que ele respeitasse esse movimento que eu acabei de mostrar para vocês, esse movimento ora para um lado, ora para o outro lado, né? Ele colocou algumas estruturas no movimento dos planetas que são chamadas de epiciclos. O que é esse tal de epiciclo? Ele é uma outra circunferência dentro da circunferência da órbita do planeta. Querem ver? Vou mostrar para vocês aqui nesta outra figura. Olha só,
Aqui ele continua mantendo a Terra no centro do nosso universo, né? Só que agora a nossa Terra não está no centro da circunferência das órbitas, está um pouquinho deslocada do centro. E aí, aqui nós temos a órbita de um planeta em torno da Terra. Esse círculo que está aqui, ó, externo aqui, ó, esse círculo, perdão, ó, é que é o que chamava de epiciclo. Ele usou essa gambiarra para poder justificar aquele movimento que eu mostrei para vocês na imagem anterior. Observem aqui, ó, fazendo esse movimento circular e fazendo um movimento circular grande aqui, ele vai começar a descrever essa trajetória, que vai ter hora que vai para frente e hora vai para trás, tá vendo? Olha só. Então, Ptolomeu buscou um jeito bastante engenhoso, na época, estou falando aqui de 2000 anos aproximadamente para trás, é uma maneira bem engenhosa de tentar explicar o movimento, ora progressivo, ora retrógrado, de um planeta ao redor da Terra, né? Só que isso aqui, embora tenha sido aceito durante muito tempo, não é o correto, infelizmente, tá? Esse modelo foi adotado, como foi dito para vocês, desde a época de Aristóteles, teve esse aperfeiçoamento do Ptolomeu e depois ficou sendo considerado um modelo aceito pela sociedade, pela igreja, até o final da Idade Média, lá no século XVI. Só no século XVI, quando a gente tem o final da Idade Média, uma retomada do desenvolvimento científico, é que começam a aparecer novas teorias que vão contradizer este modelo que eu acabei de mostrar para vocês. E talvez a primeira grande revolução que houve nesse modelo foi proposta por um clérigo polonês chamado Copérnico. A grande mudança que o Copérnico fez ao falar de seu modelo contra o modelo de Aristóteles, foi tirar a Terra do centro deste universo que eu mostrei para vocês naquela primeira imagem e colocar no lugar da Terra o Sol, certo? Só de ter feito isso, já houve uma grande revolução no contexto, no pensamento científico. Mas ele ainda assim mantinha toda aquela ideia de padrão circular de órbitas, porque havia uma questão muito delicada de acreditar em Deus, que o céu era uma representação dos deuses e etc. E, olha só, aqui temos um modelo já do Copérnico para explicar por que havia aquele movimento que eu mostrei para vocês, ora para frente, ora para trás. Isso acontecia por causa da posição relativa da Terra e de Marte. Então, observem aqui, ó, eu tenho os pares de pontos aqui, ó, a órbita da Terra. Quando está no ponto 1, Marte está no ponto 1. Então, você vê Marte aqui. Conforme a Terra vai se deslocando e Marte também, que é um pouco mais lento o movimento de Marte, o que vai acontecer? A Terra vai acabar ultrapassando Marte e Marte vai aparentar estar ficando para trás. Então, o modelo de Copérnico tinha uma outra forma de explicar aquele movimento de laçada que eu mostrei para vocês, tá? Mas ainda assim, mantendo o mesmo esquema de órbitas circulares. Só que tem um detalhe. Na época que o Copérnico publicou essa ideia, isso aconteceu em 1543, a igreja era uma instituição muito forte na Europa e ela fazia um controle muito severo com a publicação de livros voltados para a divulgação científica. Então, o simples fato de uma obra propor algo que era contrário ao que a igreja acreditava como certo, que era a ideia da Terra ser o centro do universo, foi o suficiente para fazer com que essa obra do Copérnico fosse catalogada no chamado Index, que era uma lista de livros proibidos de divulgação e de leitura pela comunidade como um todo. Se uma pessoa fosse pega com um material desse, ela podia ser condenada por um crime de heresia, podia ser presa, se não renegasse as teorias, podia inclusive ser morta, né? Isso aqui foi uma época bastante conturbada para as ciências em geral, porque a igreja tinha um mecanismo de dominação muito forte nesse desenvolvimento e ela acabou dando uma segurada, esse tipo de publicação acabou ficando mais na clandestinidade. Só uma curiosidade histórica, vocês devem estar se perguntando, se a obra do Copérnico foi colocada no Index, o que aconteceu com ele? Ele foi preso pela igreja? Ele foi condenado à morte? Não, mas não foi condenado por um mínimo detalhe.
O Copérnico, como eu disse para vocês, ele publicou esta obra em 1543 e ele morreu também justamente nesse ano de 1543. Existe uma história, isso eu li em alguns livros de história da física, que, se não me engano, foi alguns 3 meses antes do livro ser publicado, ele sofreu um AVC. Ele já tinha uma idade avançada para a época, estava com 70 anos, e ele já estava de cama, daquele morre, não morre, morre, não morre. Diz alguns livros de história que ele recebeu o primeiro exemplar publicado algumas horas antes de falecer. Então a igreja não teve tempo de pegar ele, literalmente. Foi por isso que ele não foi condenado, não foi preso nem nada, mas a obra dele mesmo assim foi considerada uma obra herege pela Igreja Católica da época, né? Então, nós temos aqui essa contribuição do Copérnico, que, embora tenha sido bem sutil, ela serviu como um norteador para muitas coisas que vieram a seguir. Ainda no século XVI, nós temos aqui a contribuição de 2 nomes que são fundamentais para explicar o modelo que nós concebemos como considerado correto hoje, no século XXI. Esse modelo ele foi construído a partir de dados observacionais. Ok? Deixando claro uma coisa, no século XVI ainda não havia telescópios. Toda essa medição de posição de planetas, quando você olhava para o espaço, era feita usando alguns instrumentos bem rudimentares. Então não havia uma grande precisão das medidas que eram feitas. Só que esse astrônomo alemão chamado Johannes Kepler, ele, depois de algum estudo, depois de bater bastante cabeça mesmo, vou falar assim, que a ciência não é um processo simples, é um processo de transpiração, como dizem alguns, é 99% de transpiração e 1% de inspiração, né? Então, o Kepler, depois de muito pegar, sentar, calcular, teorizar, ele chegou a uma conclusão de que, na verdade, a órbita de um planeta em torno do Sol não era uma circunferência, e sim uma elipse. Mas como que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou através de medições que foram feitas por um outro astrônomo dinamarquês chamado Tycho Brahe. Esse Tycho Brahe, ele durante 35 anos, ele fez os registros mais precisos que foram documentados desde a antiguidade para a posição de planetas e de estrelas ao longo desse tempo. Então ele tem um catálogo de medições muito preciso para aquela época. Só foi superado, para vocês terem uma ideia, estudantes, agora, com o século XIX, século XX, com o surgimento de tecnologias mais avançadas. Então, o Brahe foi talvez a grande mola propulsora para que o Kepler pudesse propor as leis que nós vamos falar delas daqui a pouquinho. Então, o que o Kepler ele teve que fazer? Ele teve que deixar de acreditar na ideia da órbita circular, foi um desafio e tanto para ele, porque ele também acreditava que as órbitas dos planetas eram circunferências, que essas órbitas se encaixavam com sólidos pitagóricos. É uma história bem interessante, pena que não dá para a gente expandir muito, porque o nosso tempo é curto. Mas ele sofreu bastante para poder chegar à conclusão que eu vou mostrar para vocês, que inclusive é a base para a primeira lei de Kepler, que é esta daqui, ó, que os planetas descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol, sendo que este Sol está em um dos focos da minha elipse. Mas vocês devem estar se perguntando, né, estudante, o que é essa tal de elipse? Vou mostrar para vocês aqui uma figura. Olha só, claro que a órbita não é exatamente assim. A elipse é essa curva ovalada que eu estou mostrando aqui em vermelho. Só que tem um detalhe, a elipse ela pode ser muito achatada ou pouco achatada. Isso depende de um parâmetro que nós chamamos de excentricidade. Então você pode ter uma elipse bem pouco achatada ou pode ter uma elipse muito achatada. Você pode ter, aqui eu estou mostrando 2 exemplos de elipse para vocês, certo? Aqui não estou conseguindo, eu queria apagar só um pedacinho aqui. Aqui, ó. O que acontece? Quanto menor for essa excentricidade da minha elipse, mais próximo de uma circunferência nós estaremos. E esses valores de excentricidade, eles variam entre 0 e 1, onde 0 seria uma circunferência e 1 seria uma elipse completamente achatada. Só para vocês terem uma ideia de como é que esse trabalho de Kepler foi notável, a excentricidade da órbita da Terra ela é de 0,1
0,0016. Ou seja, é muito longe disso aqui. Isso aqui é uma representação bem exagerada que a gente faz para mostrar didaticamente o que é uma órbita elíptica. Na verdade, embora a órbita seja elíptica, se você não prestar atenção para olhar isso, você vai confundi-la facilmente com uma circunferência, porque ela é uma elipse de baixíssima excentricidade. Isso vale para qualquer planeta do sistema solar, tá, pessoal? Vale para Mercúrio, para Vênus, para Marte, para Júpiter, para Saturno, para Urano, para Netuno, até para Plutão, que hoje não é mais considerado um planeta, e sim um planeta anão. Mesmo para Plutão, essa excentricidade ela é de 0,25, só para vocês terem uma ideia de como é que essas excentricidades são baixas. Tá? Então, a primeira lei de Kepler falava exatamente sobre isso. Já a segunda lei, ela fala sobre a órbita elíptica. Só que aí, o que acontece? Nós temos aqui uma coisa interessante. O movimento do planeta em torno do Sol, ele ora é mais rápido, ora é menos rápido. Por quê? Aqui, gente, vocês vão ter que recordar de uma aula que eu dei no ciclo 4 de forças de movimento circular, certo? Aqui, quando o planeta está mais próximo do Sol, ele vai precisar ter uma velocidade grande, porque ele vai ser atraído pelo Sol. Se ele for muito lento, ele será engolido. Então, ele tem que ser rápido aqui para poder fazer esse movimento. Mas, quando ele está longe do Sol, como ele está mais longe, a força de interação gravitacional ali é menor. Então, a velocidade aqui tem que ser menor também, nesses pontos aqui. Mas o que tem de interessante, mesmo a velocidade mudando no ponto mais distante, no ponto mais próximo? Temos uma informação legal que é o seguinte. Estão vendo essas duas áreas aqui, A1 e A2? Embora elas tenham formatos bem diferentes uma da outra, elas têm exatamente o mesmo valor numérico. É isso que diz a segunda lei de Kepler, que um planeta em intervalos de tempos iguais vai varrer no espaço áreas iguais. Ok? Então, essa é uma sacada que o Kepler também conseguiu dar com a segunda lei. Já a terceira lei de Kepler é uma lei matemática que relaciona o período orbital de um planeta, o quadrado desse período orbital, dividido pelo cubo do raio médio, que é a distância do Sol até o planeta. Fazendo esse cálculo, ele vai encontrar um valor que é uma constante. E isso aqui, por mais incrível que possa parecer, é válido para qualquer planeta, não apenas aqui do Sistema Solar, mas para qualquer planeta que orbita uma estrela. É sensacional o que o Kepler fez. Isso aqui foi há 400 anos, tá, gente? Em 1620 que ele descobriu isso. O cara foi genial, né? Então, a terceira lei de Kepler é a lei harmônica, relaciona esses termos aqui. Beleza? Bom, gente, agora eu vou falar rapidamente da lei da gravitação universal de Newton. Essa lei também é conhecida em alguns livros de física como sendo a quarta lei de Newton. Ela basicamente diz o seguinte, que massa atrai massa. Certo? Então, quando a gente fala... Perdão, acabei passando aqui. Quando você pega um planeta e a estrela, ou dois planetas, ou um planeta e um satélite, haverá uma força de atração gravitacional entre eles. Essa força de atração, ela depende do inverso do quadrado da distância. Foi outra sacada genial do Newton, que ele conseguiu mostrar sem fazer nenhum cálculo. Na verdade, ele mostrou isso, inclusive tem a ver com aquela famosa história da maçã que cai da árvore, né? Muitas pessoas dizem que a maçã caiu na árvore de Newton, só que não, né? Então ele conseguiu mostrar que havia uma relação entre a força que puxa os objetos para baixo e essa força de atração entre planetas. E essa força é o resultado dessa expressão aqui, onde nós temos o produto das massas do planeta e do Sol, a distância que separa esses objetos ao quadrado, e multiplicado por uma constante g, que é chamada de constante de gravitação universal. Não confundam com o gzinho da aceleração da gravidade, tá, gente? Esse g aqui é um outro valor que foi descoberto só no final do século XVIII. Ok? Então, isso aqui é a nossa fórmula para falarmos de massa atrair massa. E para finalizar,
nós podemos pegar essas ideias que eu falei do Newton, da força gravitacional, e combiná-las com o que nós falamos no ciclo 4 dos movimentos circulares, para a gente entender como que os satélites são lançados ao espaço. Satélites que são usados para N funções. Eu posso ter satélites que vão ser usados para comunicações, para mapeamento de regiões que estão sendo desmatadas ou de queimadas, satélites que monitoram o clima. Então, para comunicações, como eu já disse, dentre outras coisas, né? Então, toda a física que é relacionada a lançamento de foguetes, lançamento de satélites, ela é definida a partir desse conceito de gravitação universal que eu mostrei rapidamente aqui, e é definido também pelos conceitos que eu dei para vocês no ciclo 4 de forças de movimento circular, ok? Gente, vou finalizar nossa aula aqui. Eu peço a vocês que façam os exercícios que estão disponíveis no PET de vocês. Também estudem no livro didático que vocês têm em casa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mande sua pergunta para cá. Eu terei o maior prazer de respondê-la ao vivo para você. E até mais, bons estudos para vocês. Até a próxima!